Meus irmãos, a paz do Senhor, podeis tomar o vosso assento com liberdade para continuarmos adorando a Jesus, a Ele e somente a Ele pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu quero louvar a este Deus maravilhoso que nos dá aqui a oportunidade de nos reunirmos, cooperar com o pastor Cleverson. Para mim é uma honra, pastor. Muito obrigado pelo convite. É um prazer poder estar nesta casa e juntos adorar este Deus e receber também da sua palavra, das suas bênçãos. Meu desejo era que a minha família estivesse hoje, irmãos, mas nós retornamos há pouco do campo missionário e teve algumas atividades em família hoje, um aniversário, né, de criança, e eu tenho 3 meninas, e para arrancá-las de lá no tempo certo, não foi possível. E percebi que ia chegar tarde, então elas ficaram, né, se arrumando, eu vim, e elas iriam ali mais próximo, ali na nossa sede, mas transmito aqui o abraço de toda a minha família a esta igreja, minha gratidão pelas orações, pelas ofertas missionárias, como disse, o pastor também apresentou, permanecemos ali no Vale do Jequitinhonha por 4 anos e 6 meses. É um lugar conhecido como o Vale da Miséria. E a desigualdade social é muito grande, muitos desafios, miticismo muito grande, mas Deus nos abençoou de maneira especial naquele lugar. Vimos a boa mão do Senhor estendida para salvar almas, para restaurar lares, e a mensagem da cruz foi anunciada. E esta mesma mensagem que eu quero compartilhar com vocês nesta noite, e para isso eu quero convidá-los para uma leitura bíblica na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, nós vamos ler no versículo 17 ao 19, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 1, versículos 17 ao 19. Amém? Está assim escrito: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Ainda mais uma vez, o versículo 17, Paulo escreveu: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Amém? Glória a Deus. Queridos, o apóstolo Paulo é o autor desta carta, a qual ele direciona a igreja que estava na cidade de Corinto. Este homem cresceu aos pés de Gamaliel, era ele da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, um homem de uma formação elevadíssima. Ele falava pelo menos 3 idiomas, tinha dupla cidadania e se gastou zelando pelas leis que ele recebeu de seus pais, que ele recebeu desde a sua infância, guardando-a no coração. E entendendo ele que perseguindo a igreja, ele estava prestando um serviço a Deus, pois entendia que a igreja cristã, ou a igreja de Cristo, ela era uma seita que deveria ser combatida.
uma seita que havia saído do judaísmo. E então, entendendo que esta seita deveria ser combatida, ele toma cartas do sumo sacerdote e parte então de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, lançando mão de todos que fizessem menção do nome de Jesus, que abraçasse essa fé. E como perseguidor, ele mesmo escreve algumas vezes que levou alguns à blasfêmia, torturando-os, para que estes viessem a negar a sua fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. E certa feita, enquanto ele cumpria mais uma vez esse propósito, a igreja estava orando, porque a igreja estava passando pela perseguição. E enquanto a igreja orava, e ele no caminho a Damasco, o Senhor Jesus lhe apresentou a ele, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele logo dá um brado: quem és, Senhor? E a resposta é muito clara: sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele momento, a vida daquele homem foi transformada. Embora, se nós atentarmos para o ensino bíblico, o Espírito Santo já vinha falando com Paulo de algumas vezes, de algumas maneiras. Por algumas vezes. Uma delas, por exemplo, é quando o primeiro mártir, Estevão, é apedrejado. Ele observou tudo aquilo de muito perto. E quando ele testifica, Paulo testifica diante do rei, ele diz que o Senhor questionou a ele porque ele estava relutando contra os aguilhões. Ou seja, Deus já vinha ferindo Saulo algumas vezes. Mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E assim ocorreu na vida deste homem. O perseguidor agora passa a ser perseguido. Paulo escreveu pelo menos 13 cartas da Bíblia Sagrada, e ele escreve sobre diversos assuntos. Ele fala sobre a doutrina do pecado, dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas também apresenta o plano da salvação através da graça de Deus que se manifestou. E Paulo passa a se gastar pela obra de Deus, pregando o evangelho, que Cristo Jesus morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. O texto que nós acabamos de ler revela uma preocupação do apóstolo. No versículo 17, ele diz: Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a cruz de Cristo não se tornasse vã. Esta preocupação que o apóstolo revela, em que a cruz de Cristo não se torne vã, saltou-me ao coração alguns meses atrás. Porque eu percebi, quando estive no campo missionário também, que há, de fato, muitas denominações, muitas organizações, pregando a Bíblia Sagrada, fazendo menção da fé, mas, na verdade, que evangelho é esse que está sendo pregado? O próprio apóstolo Paulo, quando passou por Atenas e pregava nas praças, alguém logo dá um grito: o que quer dizer este tagarela? E alguém responde do outro lado: parece que é pregador de deuses estranhos, porque pregava Cristo e a ressurreição. Havia em Atenas pelo menos 30.000 altares, e eles adoravam a muitos deuses. Por isso havia ali também um altar escrito ao Deus desconhecido. Eles criam em tantos deuses que alguém pensou: é possível que exista um Deus que nós não conheçamos e deixemos de adorá-lo. E deixando de adorá-lo, ele se ire contra nós. Então vamos levantar um altar ao Deus desconhecido e vamos adorá-lo. E assim fizeram. E Paulo encontra ali a oportunidade de apresentar ao Deus
que se revelou através de Jesus Cristo e pregava Cristo e a ressurreição. A Bíblia diz que Deus se revela de várias maneiras. A própria criação manifesta a glória de Deus. É o que está no Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento, as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia. Uma noite mostra sabedoria, a outra noite sem linguagem, sem fala, ouve-se a sua voz. Ou seja, a natureza está aí revelando que toda esta perfeição não é possível que não haja uma mente pensante por trás dela. Há um Deus soberano que criou todas as coisas e criou pela sua palavra. Quando Deus cria todas as coisas, ele cria também o homem. E a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E alguém pode pensar que nós parecemos com Deus na nossa imagem, mas isso não tem a ver com a questão física, porque Deus é espírito. Quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, a imagem, um ser espiritual, semelhança, um ser moral. Deus cria o homem perfeito, tão perfeito que ele era livre. Tinha tendência para Deus e a possibilidade do pecado. E como livre que era, ele escolheu a desobediência e pecou. Quando peca, ele fere a santidade de Deus. Porque Deus é amor, mas Deus é justiça também. E quando Deus é ferido, numa expressão nossa, porque Deus é transcendente, nada mexe na essência de Deus. Deus transcende todas as coisas. Mas no antropomorfismo, antropopatismo, para que entendamos, ele fala na nossa linguagem. Então, quando o homem peca, ele fere a santidade de Deus. E a justiça de Deus cobra e diz: o homem pecou, o homem errou. O salário do pecado agora é a morte. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, ele apresenta 3 leis. Ele diz assim: a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado diz que o homem pecou e agora é escravo. E também a lei da morte diz que o homem pecou e agora ele caminha a passos largos para a perdição. Mas Paulo disse que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado, não somos mais escravos, e da lei da morte. A morte já não tem mais a última palavra. Aleluia. Agora Paulo, ele persiste em pregar esse evangelho simples, puro e genuíno. Jesus, o verbo que se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem. Cresceu, andou entre nós. Ele tabernaculou-se, ele armou entre nós a sua tenda. E então ele cresceu. Aos 30 anos dá início ao seu ministério. Ele curou enfermos, ressuscitou mortos, realizou prodígios e milagres e se entregou na cruz. Ele se entrega. Se ele não se submetesse, ninguém poderia prendê-lo. Quando ele está agonizando, orando, com a alma angustiada, e Pedro lançou mão da espada para dar livramento, Jesus disse: não faça isso, Pedro, porque se eu quisesse, eu rogaria ao meu Pai, e ele enviaria mais de 12 legiões de anjos e me livraria. Mas eu vim para esta hora. Ele vai para a cruz. Por isso a mensagem que pregamos é a cruz de Cristo. E essa mensagem não pode se tornar vã, porque é ela que nos dá acesso ao trono da graça. Jesus morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Esse é o pilar, os 2 pilares da fé cristã. Romanos 4:25. Ele morre por nossos pecados, mas ressuscita para nossa justificação. Há um livro escrito por um psiquiatra inglês que diz o que é feito do pecado, porque ele cresceu na igreja, se desviou,
e distante, ele começa a atender a muitos evangélicos e muitos pastores. E então ele começa a se preocupar com a mensagem que está pregando, porque ele lembra daquilo que aprendeu na infância. E quando ele pergunta o que é feito do pecado, é porque parece que não estavam mais pregando a mensagem que ele cresceu ouvindo dos seus pais. E escreve o que é feito do pecado, porque essa mensagem precisa ser pregada, porque a causa do homem viver distante de Deus é o pecado. O escritor Severino Pedro da Silva, em seu livro O Homem, Corpo, Alma e Espírito, ele escreve: não brinque com o pecado da pedra em lugar de pão, o pecado da serpente em lugar de peixe. O pecado mata sonhos, escraviza, destrói famílias e ministério. E nada, absolutamente nada que o homem crie pode solucionar a questão do pecado. Somente o sacrifício de Cristo na cruz. A dívida foi paga. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. O justo pelos injustos. Aleluia! Ele se entregou na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, para que nós pudéssemos, através da mensagem da cruz, entendermos que estávamos afastados de Deus, distantes de Deus, que carregamos em nós mesmos os nossos pecados, mas que em Cristo Jesus nós encontramos perdão de pecado, e já não seremos mais escravos do pecado e nem dependentes ou devedores à morte eterna. Paulo está pregando isso e ele encontra na igreja de Corinto um grande problema, uma divisão. A igreja estava dividida, porque uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Pedro, e outros ainda, eu sou de Apolo e eu sou de Cristo. Paulo entra com essa mensagem dizendo, por acaso Paulo foi crucificado por vocês? Ou fostes batizado em nome de Paulo? É quando ele diz, porque Cristo não me enviou para batizar, embora ele tenha batizado a Crispo e a Gaio aqui nessa cidade, mas para evangelizar. E é esse o propósito da igreja ainda estar aqui, levantar a bandeira ensanguentada do Calvário, que é a única mensagem que tem condição de libertar o homem do pecado e fazer dele uma nova criatura, dando-lhe a esperança da vida eterna. Paulo começa a dissertar a sua mensagem neste livro, a qual eu lhe convido para lê-lo com mais tempo em sua casa. E em especial, nós vamos nos deter neste capítulo 1, porque Paulo saúda a igreja aí mesmo no versículo 1, fazendo menção de um irmão chamado Sóstenes, que foi também um dos principais da sinagoga, que conhecia tudo de lei, que conhecia tudo de mandamento, que conhecia tudo de ordenança, mas que não encontrou descanso para sua alma nas leis. Sabe por quê? Porque a lei não justifica ninguém. A lei só aponta ao pecado. O que justifica é a graça. A lei só serve como um aio para nos conduzir a Cristo e dizer, você não tem condição de se salvar, mas se você reconhecer que é um pecador e entender que Jesus morreu em teu lugar pelos teus pecados, então encontrarás salvação. Eu perdi meus 2 irmãos. Eu sou mais velho. Perdi um no acidente de moto e o outro afogado. E o que eu dizia a eles é o seguinte, enquanto nós peregrinamos por esta vida, precisamos ter a consciência de 2 verdades. A primeira é que somos pecadores. A segunda é que Jesus é o único e suficiente Salvador. Essa é a verdade que precisamos aprender. E então Paulo começa a dissertar a sua ideia e a revelação que Deus lhe dá. E no versículo 2, se você ler aí, ele diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo. Me permita lhe entregar uma resposta de Deus. Nós, irmãos, temos compartilhado da mensagem da cruz,
E essa mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Paulo vai explicar nos versículos seguintes, nos capítulos seguintes, vejais que não são muitos sábios, segundo o mundo, que são escolhidos, mas Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Não são muitos fortes, mas Deus escolheu as coisas fracas para confundir os fortes. E os que não são, para confundir os que são. Para quê? Para que ninguém se glorie diante dele. Ele disse, aniquilarei a sabedoria dos sábios. Por isso, quando Jesus se apresenta a Saulo, ele poderia dizer assim, quando Saulo pergunta, quem és, Senhor? Ele poderia dizer, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó. Era a expressão usada. Sabe o que Saulo iria responder? Eu te conheço. Conheço tudo sobre ti. Desde a minha meninice eu aprendo a teu respeito. Conheço as ordenanças, o mandamento, os rituais. Conheço tudo. Mas quando Paulo ouve, eu sou Jesus, o Nazareno, ele disse, não é possível. De tudo que eu estudei, de tudo que eu aprendi. Então, Jesus quebrou Saulo de Tarso para fazer dele um novo vaso, um vaso de barro. E agora ele nos explica os aspectos da salvação, e ele começa dizendo, aos santificados em Cristo. Ele saúda a igreja dizendo, eu estou me direcionando aos santificados em Cristo. A santificação é um dos aspectos da salvação. Há 5 aspectos na mecânica da salvação, e um deles é a santificação. Por quê? Quem aqui é santo em si mesmo? Nenhum de nós. Todos nós somos pecadores. O próprio apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, disse, fiel é essa palavra, em que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual, dizia ele, eu sou o principal deles. Então aqui está reunido, não um povo que é melhor do que o outro, não um povo que confia na sua própria justiça. Eu ouvia de uma pessoa dirigindo para mim assim, olha, o problema é que vocês se acham melhor do que os outros. Pelo contrário, eu me acho pior. Eu entendi que não há, como escreveu Calvino, ele disse assim, tudo que você vê de bom em mim é Deus. Tudo que você vê de ruim, esse sou eu mesmo. Então não há nada que me faça merecedor, mas a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, e todos, é de todas as tribos, de todas as nações, de toda a condição social. Jesus morreu por todos. E aqui no versículo 2, ele se direciona à igreja dizendo, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo. Mas somos santificados e somos chamados para ser santo. É porque a santificação bíblica se dá em 3 etapas. A primeira é posicional. É quando a pessoa vem e ela reconhece que é uma pecadora. Esse é o plano da salvação. Ela olha para si e fala, eu estou perdido. Como Santo Agostinho escreveu, ou Agostinho de Hipona, ele disse, tu criaste a minha alma para ti. E ela só encontra descanso quando ela está em ti. Depois de buscar tantos estudos, rejeitando a simplicidade dos ensinos da sua mãe Mônica, ele encontrou depois de caminhar por Roma e por tantos lugares, na simplicidade do Evangelho. E a simplicidade do Evangelho é esta: você e eu somos pecadores, mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para morrer na cruz, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode adorar a este Deus. Ele diz aos santificados em Cristo Jesus. Por quê? Porque a primeira etapa da santificação, ela é posicional. Eu vim do mundo perdido, cheio dos meus pecados, mas quando eu e você entendemos que somos pecadores e erguemos a mão dizendo, eu reconheço que Jesus é o meu Salvador, naquela hora nós somos santificados. É a santificação posicional. Nós somos inseridos em Cristo. É o jambuzeiro bravo
sendo enxertado na videira verdadeira. Essa santificação, ela é imediata, completa e não depende de nenhum ato de justiça que eu faça. Nada me faz merecer, é graça, é misericórdia, é amor de Deus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aleluia, eu sou o caminho. Se você está perdido, ele é o caminho. Se estás procurando a verdade, ele é a verdade. Se estás procurando a morte, esqueça, ele é a vida. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Então essa santificação, ela é posicional. Nós somos santos porque estamos nele. A palavra santo, sabemos, significa separado. Mas na raiz bíblica, ela significa separado de, para consagrar a. Paulo escreveu aos Colossenses que Deus, o Pai, nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a remissão dos nossos pecados. Pelo seu sangue nós fomos comprados. Em Cristo Jesus, nele está toda a plenitude de Deus. Jesus é o Deus que habitou entre os homens e vimos a sua glória. Jesus se entregou por nós. Aos Filipenses, Paulo escreve que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo esvaziou-se, tomou a forma de servo, fez-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é maravilhoso, você pode adorar a este Jesus. O amor de Deus nos constrange. É o amor de Deus que trouxe Jesus até aqui. É ele que se entregou. Jesus se entregou, deixou a sua glória, deixou a maior revelação de Deus em seu Filho amado, unigênito. E a palavra unigênito no grego é monogenes, monogenes, da mesma essência do Pai. De onde vem a palavra genética? Genética. Ou seja, Jesus é o mesmo que o Pai. É o único da mesma essência, da mesma natureza, luz de luz, Deus de Deus, gerado em Maria, não criado. Ele é o próprio Criador. Nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse é o Deus que pregamos, esse é o Deus que adoramos, esse é o Deus que servimos, fomos santificados nele. Se você continuar lendo esse capítulo 1, o versículo 5 vai falar que nós fomos enriquecidos nele. Eu gastaria a noite inteira, a minha vida inteira, para falar dessas riquezas e não conseguiria falar de todas elas. Mas ele fala das riquezas da sua graça. O que é graça? Favor imerecido. As riquezas da graça. Nenhum de nós merecíamos, mas ele teve misericórdia de nós. Ele nos amou. Ele nos restaurou. Quantos de nós, eu posso dizer isso, batalhávamos contra o próprio Cristo? Éramos blasfemos, devedores. Mesmo assim, ele nos amou. Mesmo assim, ele se entregou por nós. Isso é graça. Você não é salvo por merecer. Não há nada que eu possa fazer para merecer a salvação. Paulo escreve aos Efésios e diz: pela graça sois salvos,
por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto o quê? A fé? Não. O ato salvífico. Quem quis nos salvar foi Ele. Quem se entregou foi Ele. Ele nos amou, Ele se entregou por nós. O Cristo eterno, o Logos, a palavra Logos, Ele é a palavra, Ele é a mente do Pai entre nós. Ele não é só a palavra, Ele é o ato de falar, por isso a sua palavra surte efeito. Quando eu cheguei no Vale de Jequitinhonha, encontrei muitas necessidades. Eu deixei 19 anos numa empresa pública, porque o Espírito Santo falou comigo. Quando Deus me falou para onde eu iria, que era a cidade de Jacinto, eu resisti, porque eu pensei em tantos lugares, mas justamente numa cidade de 10 mil habitantes, com uma desigualdade social gigantesca, algumas situações que eu não quero expor aqui, não posso, mas de grande desafio, parece que voltamos a 50 anos atrás, mas o Espírito Santo é quem age e nos convence. Quando eu liguei, eu fui para lá, fiquei 30 dias, e quando eu liguei para minha esposa, falando, olha, eu estou voltando a semana que vem, ela disse assim, já prepara uma casa aí, porque Deus falou comigo aqui pelo Espírito, que vai nos levar justamente para essa cidade para fazer missões. A minha filha tinha 12 anos de idade, a Gabriele, e ela tomou o microfone que estava no Viva Voz e disse, pai, eu sinto que nós vamos aí para Jacinto. Eu disse, Gabi, você está ficando doida, filha. Aqui não tem McDonald's não, querida. Aqui não tem shopping. Aqui não tem nada disso. E ela me respondeu, que eu nunca mais vou esquecer, ela disse, mas eu estou incendiada por missões. Eu estou sentindo que o Espírito do Senhor vai nos levar. E assim nós fomos. E começamos a desenvolver um trabalho com crianças. Ela, minha esposa e a minha filha, dava um copo de suco e um pão para uma criança. Ela comia metade. E a minha esposa, se você não gostou, a criança respondia, vou levar para minha mãe. Vou levar para minha irmã que ficou lá. Foram desafios, fomos batalhas. Quanto mais eu visitava, quanto mais evangelizava, mais necessidade encontrava. E então eu ligava para cá, para o pastor Márcio ainda, que era o diretor de missões, e dizia, pastor, eu preciso de cesta básica, porque o que nós ouvimos aqui é que não adianta levar a palavra e não levar a cesta básica. Não é verdade? Você já ouviu isso? Não adianta levar a palavra e deixar a pessoa com fome. E assim eu ligava, o pastor Márcio enviava cestas básicas, alguns pastores sentiam de Deus, mandava. Só que, quanto mais evangelizava, quanto mais eu visitava, mais necessidade encontrava. E aquilo foi me inquietando, porque a necessidade do campo missionário, tanto onde eu estava como a Secretaria de Missão Ceipa, trabalha com 40 famílias de missionários. São muitas necessidades, Paquistão, entre outros. E eu comecei a orar numa madrugada. E aí nós vemos a ação da graça e do Espírito Santo. Enquanto eu orava, era 4h15 da manhã, quando eu olhei no relógio, o Espírito Santo falou comigo, me levou para Atos capítulo 3, quando Pedro e João estão subindo ao templo Formosa, e um homem mendigando pede uma esmola, ele diz, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aí o Espírito Santo falou comigo, eu não te trouxe aqui para dar cesta. Eu não te trouxe aqui para distribuir cesta básica. Eu te trouxe aqui para pregar minha palavra. Eu te trouxe aqui para pregar a mensagem da cruz. O Espírito Santo falou comigo, eu não te dei cesta, eu te dei graça. Eu não te dei cesta, eu te dei palavra. Eu não te dei cesta, eu te dei poder. Aleluia, isso era uma quarta-feira. Domingo eu peguei a minha filha, 2 irmãs da igreja, minha esposa e fomos novamente evangelizar. Entramos em uma casa, tinha uma senhora sentada numa cadeira de roda e uma cuidadora. A primeira coisa que a cuidadora falou foi, o senhor tem uma cesta básica, pastor? Eu disse, não tenho. Mas se a senhora permitir, eu quero fazer uma oração e lhe pregar uma palavra. Eu disse, então ora. E ali eu preguei a mensagem da cruz. Jesus veio para dar vida e vida em abundância.
Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Nós não precisamos mudar a mensagem, ela continua sendo simples. A preocupação de Paulo aqui era que a mensagem da cruz não se tornasse vã. Alguém já falou para mim, pastor Cleverson, com esse tipo de mensagem você não vai longe. Eu vou até onde Deus me levar, mas eu não mudo a mensagem. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e Jesus leva para o céu. Quando eu terminei de pregar a mensagem, aquela mulher da cadeira de roda caiu endemoniada no chão, parecia uma cobra, mas o Senhor nos deu poder para desfazer as obras das trevas. Nós expulsamos aquele demônio em nome de Jesus. Aquela mulher não se levantou para sentar na cadeira de roda, era um espírito de enfermidade. Ela pulava, ela saltava, ela se alegrava, e eu dizia: a senhora quer aceitar Jesus como Salvador? Ela respondeu: como é que eu não vou aceitar se ele mudou a minha história? Essa é a mensagem da cruz. Isso é o que o Espírito Santo faz. É essa maneira que ele age. Nós fomos enriquecidos nele. A Bíblia nos fala sobre riquezas da graça. Graça, você não merece, mas você pode receber uma cura aqui agora. Você não merece, mas ele pode te salvar agora. Eu não mereço, você não merece, mas a graça de Deus está aqui. Você pode enfrentar o vale, enfrentar a luta, estou encerrando. Você pode enfrentar a maior adversidade, mas Deus vai te dar graça. A mesma graça que te chama é a graça que te sustenta. Não te falta graça, não te falta graça. Deus vai te dar graça. Você vai voltar para a tua casa, vai colocar a cabeça no travesseiro. Deus vai arrancar essa crise de ansiedade. Você vai dormir em paz. Uramá, Kev, Alamantev, Alaraia, sou. Eu sinto graça de Deus. O Senhor está quebrando grilhões agora. Uramanderabayassou. Raia Castebe, Anabraçúbria. O Espírito de Deus está agindo aqui agora, e você pode senti-lo, porque é graça, ninguém merece. É graça, é graça, é graça. Aleluia. A Bíblia fala das riquezas da graça, fala das riquezas da glória de Deus. Riquezas da glória. Jesus orou, sabe o que orou em João capítulo 17? Pai, é chegada a hora, glorifica agora o teu filho, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E sabe por quem ele orou? Pelos discípulos e por nós. Ele disse: Pai, eu dei a eles a tua palavra, e o mundo os odiou. Odiou porque não são do mundo, como eu também do mundo não sou. Dá-lhes a tua glória, porque eles são um como eu e tu somos também um. Nós não somos, ouça isso, nós não somos somente admiradores da glória de Cristo, somos participantes dela. Se você quiser adorar, pode adorar. Ele fala das riquezas da graça, ele fala das riquezas da glória, ele fala das riquezas insondáveis em Jesus. Ah, o homem chamado Jesus. O homem chamado Jesus. Faltam-me palavras para descrever as grandezas insondáveis. Se são insondáveis, como é que nós teremos acesso? A Bíblia nos ensina que há 3 tipos de homens. O homem natural, ele nunca viveu uma experiência com Deus. O homem carnal, ele conhece as coisas de Deus, mas opta pela desobediência. E o homem espiritual, que discerne bem todas as coisas e que por ninguém é discernido. A Bíblia diz, e eu termino, que ninguém conhece o homem senão o Espírito do homem. Também ninguém conhece a Deus senão o Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus penetra as profundezas do Pai, pega os segredos de Deus e revela aos seus pequeninos. Revela para você dentro da tua casa. Jesus mesmo orou dizendo: eu te dou graças, Pai, porque tu ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Não adianta nós pensarmos que merecemos, que somos capacitados, que fazemos, não.
tem que chegar diante de Jesus com humildade, com o coração aberto, dizendo: se tu quiseres, se revela para mim. Eu quero te conhecer. Se de fato o Senhor é Deus, mostra-me a tua glória. Se de fato o Senhor é o Filho de Deus, eu estou aqui. Eu quero ver a tua glória. Eu quero ver a tua majestade. Eu quero conhecer essa riqueza insondável. Sabe qual é a riqueza? Quando você aceita Jesus, ele firma o seu pé sobre a rocha. Ele te veste com veste de salvação. Ele escreve seu nome no livro da vida. Ele te dá o penhor do Espírito Santo. Ele lança os teus pecados no mar do esquecimento. E aí Paulo dá um brado, e aqui eu encerro. Ele diz assim: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque se vivermos segundo a carne, morreremos. Mas, se pelo Espírito mortificarmos as obras da carne, viveremos. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica, quem os condenará? Se foi Cristo quem morreu, ressuscitou, está à direita do Pai e intercede por nós. Eu tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem principado e potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo, que não é a força ativa de Deus, que não é um vento operador de milagres. O Espírito Santo é um amigo. O Espírito Santo é um companheiro. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, da qual Jesus disse: se vocês me amarem, guardarão a minha palavra. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vocês conhecem ele, porque ele habita convosco, e ele está no meio de vós. Com a autorização do pastor, eu quero fazer uma oração. E eu termino dizendo um testemunho. Quem é o Espírito Santo? Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Quando você não consegue orar, quando você não sabe o que dizer, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A minha esposa, pastor Cleverson, tinha endometriose e útero de criança. Eu vou dar um endereço para se alguém, de repente, for paciente dele. Dr. Marcos de Carvalho. Atende na rua Conceição. Ele disse para minha esposa: Valquíria, você nunca vai ser mãe. Você tem endometriose e o teu útero é do tamanho de criança. Por isso ela teve aborto involuntário. Eu estava fazendo compra no Extra Abolição, empurrando um carrinho. E fé é certeza do que você não vê. O Espírito Santo disse para mim: pega a fralda para tua filha. Ou você crê ou você não crê. Eu comecei a encher o carrinho de fralda. E virei, entrei em um outro corredor. E comecei a colocar roupa de criança. Minha esposa, quando viu, as lágrimas desceu na hora, porque ela tinha o sonho de ser mãe, mas o médico tirou toda a possibilidade dela ser mãe. E ela disse: seu louco, o que você está fazendo? Eu disse: eu estou pegando fralda, porque o Espírito Santo acabou de falar comigo. Quando nós retornamos do Dr. Marcos de Carvalho, que ele fez o exame, ele disse: Valquíria, ele perdeu a cor. Ele é moreninho, ele ficou pálido. E disse assim: Valquíria, o teu útero é de um tamanho normal. Não tem mais a endometriose. E tem um barulho aqui. Ouve. E o barulho eu nunca vou esquecer. Tu, 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 tu. Minha filha fez 17 anos. E o Deus que operou lá continua operando aqui pelo seu Espírito. Ele vai onde você não pode ir. Ele faz o que você não pode fazer. Paulo escreveu que nós somos uma carta escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Se tiver algo impossível para você, é possível a Ele.
Tudo é possível a Ele. E eu quero orar por você nessa noite. Quero orar pela tua casa, pela tua família. Não se preocupe em ter que fazer isso ou aquilo, não. Eu só quero que você volte o seu pensamento a Deus e apresente para Ele agora qual é a tua necessidade. Porque Ele vai onde você não pode ir e Ele faz o que você não pode fazer. O Caio vai lá, você me rebe a colamantévia. O Espírito de Deus está aqui. E se você crê, você pode adorá-lo. Só adorá-lo. Só adorá-lo. Se você quiser ir à frente, você que precisa de um milagre que só Ele pode fazer, você quer receber uma oração, pode vir à frente. Mas eu tenho um convite especial para você nesta noite. Jesus te ama. E o que trouxe Jesus a essa terra foi o amor. O que segurou Jesus na cruz não foi o medo dos romanos. O que segurou Jesus na cruz não foram os cravos. O que segurou Jesus na cruz foi o amor. O amor pela tua vida. Você é amado por Deus. Você é amado por Deus. Se houver alguém nesta noite que nunca fez uma profissão de fé, ouça isso aqui. Nunca fez uma profissão de fé. Pastor, o que é aceitar Jesus? Aceitar Jesus é quando eu olho para mim e falo, não, eu sou um pecador. Eu ouvi a mensagem e entendi que Jesus morreu por mim. Então Ele é o meu Salvador. No coração se crê, é Romanos 10. E na boca confessa. Jesus disse, quem me nega diante dos homens, eu nego diante de meu Pai e de seus anjos. Todo aquele que me confessa, eu confessarei diante de meu Pai e de seus anjos. Então, se houver alguém que nunca ergueu a mão e dizendo assim, eu quero aceitar Jesus como Salvador, e deseja fazer essa profissão de fé hoje, se houver alguém que quer entregar sua vida para Jesus e dizer, Jesus, eu estou aqui. Jesus, eu estou aqui. Se revela para mim então. Eu quero conhecer a riqueza da sua graça, a riqueza da sua glória e a riqueza insondável. Há alguém para Jesus nessa noite? Alguém para entregar a sua vida para Jesus? Alguém para erguer a mão e falar assim, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu não quero me delongar, porque quem é o Espírito Santo. Mas Jesus te ama. Você é o alvo do amor de Deus. Você é o alvo deste amor. Aleluia. Se houver alguém, você pode vir à frente. Se não há, eu vou orar. Ergue as suas mãos aos céus. Querido Deus, maravilhoso, soberano, Pai querido, em nome de Jesus, nesta noite nós te louvamos. Te adoramos porque a tua presença está nesta casa, a tua presença está neste lugar. E a tua palavra é como a chuva que desce do céu, rega a terra, faz produzir, brotar, dá semente ao semeador, pão ao que come. Aqui está o teu povo, ó Pai, que vem diante do teu altar. Eu repreendo toda a enfermidade agora. Toda a enfermidade na pele, toda a enfermidade no sangue, toda a enfermidade nos ossos, todo mioma. Em nome de Jesus, age, Senhor, para que a tua filha possa gerar. Ó Espírito de Deus, o Senhor conhece as batalhas, as lutas. Eu te peço o socorro presente agora, que o Senhor tire todo embaraço, tire toda barreira, abre portas, derrama a tua graça e que eles retornem para a sua casa, posse de uma grande vitória, de uma grande bênção, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê, glorifique ao nome do Senhor, em nome de Jesus.